Mais de 1.000 pessoas foram ouvidas pelos 2 grupos de trabalho da Câmara que analisaram os projetos de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. O primeiro deles, que debate a nova tributação sobre o consumo contida no PLP 68 de 2024, realizou a primeira de um total de 20 audiências públicas no último dia 28 de maio, ouvindo o secretário extraordinário da reforma tributária. Bernardo Api reconheceu que a alíquota proposta pelo governo de 26,5% seria uma das mais altas do mundo, mas ainda assim menor do que a alíquota paga hoje, que ele classifica como pouco transparente. Às vezes as pessoas falam, não, a alíquota é muito alta, 26,5%. De fato é alta para padrões internacionais, sim. A alíquota mais alta do mundo, da Hungria, é 27%. Mas ela é alta, mas comparada com a situação atual, ela é menor. A diferença é que ela é transparente. Hoje nós pagamos uma alíquota extremamente alta e não sabemos quanto estão pagando. Só para ter uma ideia, praticamente todos os bens e serviços que a gente consome pagam PIS/COFINS. Só que quando você pega a conta, você não vê o PIS/COFINS na conta. Exceto em alguns poucos casos, como a conta de eletricidade, que a gente vê lá o valor do PIS/COFINS. Mas nos outros casos, você vai no supermercado e compra, você não vê o PIS/COFINS na nota. Você não consegue ver. Então, o imposto atual, ele não é claro, ele não é transparente. Nas audiências públicas, o Ministério da Fazenda também defendeu o uso da tecnologia de split payment, modalidade de pagamento em que os tributos são cobrados automaticamente no momento da emissão da nota fiscal, já separando a quantia que deve ir para o governo federal na forma de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, da que deve ir para estados e municípios como IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma, Daniel Lória, destacou o potencial do split payment de reduzir fraudes e, assim, contribuir para a redução da alíquota de referência. O split ele tem vantagens enormes, né? Falamos muito de sonegação, redução da sonegação, redução de fraude, redução de inadimplência. Com tudo isso, redução da alíquota de referência para todo mundo. 2 a 3 pontos percentuais, pessoal. É disso que a gente está falando, 2 a 3 pontos percentuais. Tá? Essa é a importância do split. Fica muito mais otimizado, automatizado, prático. O deputado Raul tem um slogan que eu adorei, que a reforma é tech, ele fala, né? A reforma é tech, a reforma é tecnológica. É isso que a gente quer no Ministério da Fazenda, é isso que a gente quer em parceria com essa casa. O presidente do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, Gustavo Brigagão, no entanto, defendeu que a adoção da tecnologia do split payment seja opcional, uma vez que outros países não se adaptaram a ela. Alguns países, como a Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, desistiram da adoção desse sistema. Mas, mesmo naqueles países onde ele é efetivamente adotado, ele é adotado nunca de forma genérica, mas específica em relação a alguns setores, de forma a evitar fraudes, que acho que o maior benefício que esse sistema traz é evitar fraudes, na medida em que é o próprio pagador do serviço ou do bem que faz o recolhimento do tributo através do split payment. Mas nunca genérico, do jeito que consta desse PLP. E, às vezes, a adoção desse sistema é opcional. Se é bom para o contribuinte, como todos dizem, por que não se deixa esse sistema como um sistema opcional? Representantes dos mais diversos setores da economia estiveram presentes às audiências públicas e aos 140 encontros promovidos pelo GT. O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, por exemplo, criticou a inclusão de alimentos ultraprocessados na lista de itens taxados com imposto seletivo, que vai servir para desestimular o consumo de itens nocivos à saúde e ao meio ambiente, tais como cigarros e bebidas açucaradas. Quando a gente fala de 5.700 produtos, são produtos que estão na nossa despensa, que fazem parte do nosso dia a dia. É o pão de forma, são as bebidas. A bebida açucarada, que agora está sendo penalizada com imposto seletivo, os néctares, os sucos de fruta, né? Você tem os cereais matinais, as barrinhas de cereal, tudo isso entra na classificação de
alimento ultraprocessado. E, por isso mesmo, essa classificação vem sendo altamente contestada cientificamente no mundo inteiro, não só no Brasil, porque tem cientistas da USP também que falam que essa classificação está equivocada, e ela está equivocada porque ela não toma em consideração a composição nutricional do produto, mas toma em consideração o número de ingredientes, o número de etapas de processamento e a presença ou não de aditivos. Por outro lado, o representante da ONG ACT Promoção da Saúde, Marcelo Baird, apontou que alguns ultraprocessados, como bebidas lácteas, constam do rol de produtos da cesta básica que terão redução de alíquota, enquanto alimentos saudáveis, como frutas e castanhas, ficaram de fora. Existem alguns ultraprocessados, como massas alimentícias, algumas bebidas lácteas, que estão na lista de redução de alíquota na cesta básica, que poderiam ser excluídos, inclusive abrindo espaço fiscal para a gente incluir outros alimentos saudáveis, como produtos da sociobiodiversidade. Eu sei que os deputados aqui presentes têm uma grande preocupação com os pequenos produtores, e a diversidade regional também é um princípio importante aqui no debate da reforma tributária, então a gente pode incluir produtos da sociobiodiversidade, outros alimentos in natura também, que deveriam ser beneficiados na reforma tributária, seriam alimentos que são in natura, que são lavados, descascados, picados, porque eles estão fora aqui da cesta básica. E a gente coloca também a inclusão de água mineral engarrafada, como também é um produto absolutamente essencial que deveria estar na redução de alíquota. O setor de insumos agrícolas e de biotecnologia também protestou por ter sido desconsiderado da lista de produtos que terão alíquota reduzida. O diretor executivo da CropLife Brasil, Arthur Gomes, sinalizou que, se a tendência se confirmar, estima-se um aumento de quase 30% no preço das sementes. É um setor hoje extremamente essencial na produção, extremamente essencial no ganho de produtividade que o Brasil experimentou nas últimas décadas, né? A biotecnologia foi responsável por um salto de produtividade gigantesco nas principais culturas de exportação do Brasil, que milho, soja e algodão. E ao deixar a biotecnologia de fora, a gente está falando hoje de passarmos de uma carga tributária nominal de 9,25% para uma carga estimada de 27,5%. A gente tem feito estudos e estimativas, e a gente pode falar com segurança de um aumento de preço das sementes, pensando nas tecnologias embarcadas, de 29,8%. Outro segmento da economia que participou das reuniões do GT foi o audiovisual. Para André Mendes Moreira, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, as multinacionais do streaming deveriam pagar alíquota reduzida na tributação de conteúdo nacional, como estratégia para estimular a produção e consumo de séries e filmes brasileiros. Toda vez que a empresa de streaming veicular conteúdo audiovisual nacional, esse conteúdo audiovisual terá alíquota reduzida e será reduzida na proporção do total de conteúdo audiovisual nacional veiculado pela empresa de streaming. Ou seja, se a Disney Plus tem apenas 1,3% de conteúdo audiovisual nacional, apenas 1,3% da sua receita, e isso é facilmente quantificável em relatórios enviados à Ancine mensalmente, será objeto de redução. Isso vai, então, estimular essas empresas, que são verdadeiros colossos econômicos, a adquirir conteúdo nacional para poder veicular na medida em que a carga tributária vai ser menor e, com isso, vão ganhar competitividade. Quem ganha no fim do dia? A cultura nacional. O ex-presidente da Câmara e atual diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, criticou a proposta do governo de manter a carga tributária dos bancos por no mínimo 5 anos para evitar perdas na arrecadação e defendeu que a alíquota sobre spread bancário seja zerada. A regra que o Congresso criou, promulgou, ele acaba gerando muitas travas para tudo, né? Inclusive para toda a indústria, para toda a indústria financeira, né? E como não se tributa spread em nenhum país do mundo, não é isso? Não tem nenhum país que tribute spread, nós criamos uma jabuticaba na PEC, que havia muita pressão para que não se beneficiasse os bancos. A gente não pode esquecer que nós estamos tratando aqui do imposto do consumidor, nós não estamos tratando aqui do imposto das empresas. Então, toda vez que a gente desenha mal o sistema, que a gente cobra muito
do sistema, no fundo, a gente não está tributando as empresas, nem a indústria financeira, nós estamos tributando na ponta o consumidor. Então, esse debate, né, do spread, eu acho que a gente devia trabalhar como brasileiro, não como representante do setor, era que a gente pudesse ter alíquota zero, como tem na Nova Zelândia no futuro, porque quem paga esse custo todo do spread bancário é o consumidor final. O representante do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais, Eli Vertain, se mostrou preocupado com a possibilidade de o aumento de carga tributária sobre a construção civil acabar impactando no preço do aluguel. A locação, aluguel, que é um patrimônio brasileiro, as pessoas no Brasil, culturalmente, é uma herança portuguesa, colonial, vivem, é importante a locação, está sendo duramente atingida por esta proposta. Duramente atingida pela proposta. E aqui eu quero fazer uma observação. Não é pela mecânica da proposta. A mecânica da proposta é fantástica. Nós não somos contra crédito, débito, etc., todas aquelas coisas, redutor, nada disso. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o mesmo remédio que cura, mata dependendo da dose. O que está acontecendo aqui é que a proposta do governo trouxe uma dose de remédio que vai sarar a doença, matando o paciente. A proposta do governo de que a alíquota para bares e restaurantes seja fixada posteriormente à reforma não foi bem digerida pelo setor, como afirmou o presidente executivo da Abrase, Paulo Somouti Júnior. Nos deram o privilégio da incerteza de dois órgãos para legislar sobre isso, o presidente da República e o Conselho Federal. O comitê, né? Se eu entendi bem o texto, na minha opinião, é surreal. Porque só bares e restaurantes têm duas exceções. Uma, não tem uma regra definida, 180 dias, para se propor uma metodologia, nem é para encontrar a taxa, e a outra, o único setor que não pode tomar crédito. Então, acho que essas questões deixam claro aqui para mim a necessidade da correção desse texto. Primeiro, tirando as incertezas, nós precisamos sair daqui da Câmara e esperamos que o texto que prevaleça, ele corrija isso. O vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes, apontou o que ele considera uma contradição na reforma tributária proposta pelo governo. A inclusão de automóveis na lista de produtos taxados pelo imposto seletivo, segundo ele, dificulta o acesso da população a carros novos, contribuindo para uma frota de veículos mais antigos e poluentes. Esse novo imposto, ao restringir o acesso dos consumidores aos automóveis novos, irá atrasar ainda mais a renovação da frota brasileira, mantendo por mais tempo nas ruas os veículos antigos, mais poluentes e menos seguros. Só para exemplificar, um carro dos anos 2000 polui 20 vezes mais do que um veículo novo. O resultado, senhoras e senhores, será o oposto da intenção. Mais poluição nas nossas cidades, mais CO2 na atmosfera e mais acidentes de trânsito. O mestre em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, Braulio Borges, lamentou a ausência na proposta de regulamentação da reforma de um tributo para taxar o uso de carbono nas cadeias produtivas e não apenas a produção de combustíveis fósseis. E ficou de fora também a discussão, né, da taxação de carbono. Taxação de carbono, só para lembrar, né, para os participantes aqui, ela vai muito além de taxar pura e simplesmente combustíveis de origem fóssil. A taxação de carbono, obviamente, ela deve mirar, né, todas as atividades que geram emissões de gás de efeito estufa, né, e não somente o dióxido de carbono. A gente tem o metano, tem vários outros gases de efeito estufa. Né, e aí, só para citar um exemplo que está hoje no noticiário, né, a Dinamarca acabou de anunciar um carbon tax sobre o setor pecuário, né, cobrar 100 euros por vaca. Na audiência pública que debateu o impacto da reforma tributária na geração de empregos no país, o representante da nova Central Sindical de Trabalhadores, Eduardo Maia, manifestou receio de que a regulamentação acabe aumentando preços e onerando o trabalhador de classe média. Se não está havendo aumento da arrecadação a partir dos super ricos, não está havendo tributação dos ganhos de capital, alguém está pagando mais. E a nossa percepção é de que os trabalhadores com renda média, e aí a classe média, é quem vai sustentar a justiça social. Para a coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, Vanessa Canado,
A desoneração da cesta básica prevista na proposta de regulamentação enviada pelo governo deve acabar beneficiando, acima de tudo, a parcela mais rica da população. A única forma de tentar fazer isso, ou seja, de privilegiar os mais pobres em relação aos mais ricos, é escolhendo determinados produtos e, com isso, acaba se beneficiando, perde-se o efeito distributivo, porque se beneficia, inclusive, não só tanto ricos como pobres, mas mais o rico do que o pobre. Por quê? Porque os ricos consomem mais alimentos, têm mais facilidade, inclusive, de jogar alimentos fora do que as pessoas mais pobres e consomem alimentos mais caros, né? Consta lá o arroz na cesta básica, mas ninguém consegue distinguir o arroz mais barato do arroz para risoto, do arroz vermelho, do arroz negro e dos arrozes mais sofisticados, e a mesma coisa vai acontecer com açúcar, com leite, etc. Então, a verdade é que hoje mais de 40% da renúncia fiscal da cesta básica é apropriada por quem ganha mais de R$4.000 por mês, e essa renúncia fiscal hoje, atual do PIS, COFINS e do IPI, custa quase 40 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro para se perder com as pessoas que não precisam, né? Na segunda vez em que foi ouvido pelo grupo de trabalho, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api, informou que o governo pretende implementar um período de testes para a cobrança do IBS e do CBS no ano de 2026. Nesse período de transição, os novos tributos serão cobrados simultaneamente com os outros impostos que já pagamos hoje, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, mas terão alíquota reduzida. O imposto seletivo passa a ser pago a partir de 2027. O que é importante é dizer que 2026 é um período de teste. Então, 2026, a ideia provavelmente não vai cobrar o imposto o ano inteiro. Provavelmente, eu não estou dizendo nada, porque aqui vai depender de como é que vai estar. Pode ser que comece o ano só pedindo o cumprimento de obrigações acessórias e talvez no final do ano fazer o sistema funcionar integralmente. O PLP 68 de 2024, que institui o IBS, o CBS e o imposto seletivo, pode ser analisado já nesta segunda semana de julho pelo plenário da Câmara e, se aprovado, segue para o Senado.